Você que está aí na sua casa neste momento, abra a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Quem achou, preste muita atenção o que o Senhor vai falar com a igreja nesta tarde. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E com ele cearei, e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, neste momento que eu estiver ministrando a palavra do Senhor, acompanhe aí pela sua Bíblia aquilo que eu estarei ministrando neste momento através do Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara aqui. Fala sobre a última carta da igreja de Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia, mais conhecida como uma igreja morna. A Bíblia já começa dizendo assim em Apocalipse 3,14, da igreja de Laodiceia: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Presta atenção, a igreja é a igreja de Laodiceia, e o anjo que escreve, ele diz: isto diz o Amém. Sabe quem é esse Amém aqui? É o Senhor Jesus Cristo dizendo que assim seja. Nós louvamos a Deus, porque o versículo 14 ainda dá continuidade dizendo: a testemunha fiel e verdadeira. Quem é essa testemunha fiel e verdadeira? É o Senhor Jesus Cristo, querido. E continua dizendo: o princípio da criação de Deus. Ele é desde o princípio. Por isso que ele vai dizer aqui em Apocalipse que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e é também o ômega. E a Bíblia diz no versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Aqui o Senhor Jesus Cristo, quando ele se revela para João, na ilha de Pátimo, ele dá uma visão para João, um arrebatamento. Um anjo de Deus vai anunciar a João o que ele tem que anunciar para os pastores das igrejas, querido, que eles têm que falar o que vai acontecer dentro das igrejas. E aqui ele está dizendo sobre a igreja de Laodiceia. Ele diz: eu sei as tuas obras. Ele disse: eu sei as tuas obras. O Senhor conhece, querido, as obras de cada uma igreja. O Senhor conhece, querido, as obras de cada um pastor. O Senhor conhece, querido, as obras daqueles que verdadeiramente, querido, querem fazer algo para Deus. A Bíblia diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Aqui o anjo da igreja de Laodiceia, ele já está repreendendo a igreja de Laodiceia, através do arrebatamento, da visão que Deus deu para João entregar para o pastor da igreja de Laodiceia. Ele começa pregando, dizendo: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente.
tomara que foras frio ou quente. Ele está dizendo que a igreja de Laodiceia, ela não é frio e ela também não é quente. E ele vai dizendo no versículo 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor, querido, está repreendendo a igreja de Laodiceia, porque ela não é uma igreja nem fria e nem quente. E ele repreende no versículo 15: tomaras que foras fria ou quente, mas ela não é. Ela é uma igreja, no versículo 16, assim porque és morna. Você sabe que é significado de morno? É uma pessoa morta, é uma pessoa sem o Espírito de Deus. Você sabe que é uma pessoa, você sabe o significado de morno? Morno é o significado de uma pessoa que está morta, sem vontade, sem prazer, sem desejo de adorar a Deus, sem desejo, sem prazer de fazer a obra do Senhor. Assim estava essa igreja. Assim estava a igreja de Laodiceia. O Senhor disse: tomara que ela fosse fria ou quente, né? Mas ela não era fria e ela não era crente. Ela era morna. Morna era uma igreja morta. E dentro dessa igreja, ao qual eu estou ministrando para você, que a Bíblia diz que ela é morna ou morta, sem prazer, sem vontade, sem desejo de adorar a Deus, o Senhor disse que ia vomitar todos da igreja de Laodiceia, porque eles não eram frios e eles não eram crentes, mas eles eram mornos. É que nem uma pessoa, querido, quando ela casa na noite de lua de mel, ela tem maior prazer pelo seu esposo por ela. E o que acontece aqui? O Senhor dá essa referência da igreja de Laodiceia, que ela não era fria e ela não era quente, mas ela era morna, ela estava morta. Um casamento na noite de lua de mel, quando o seu esposo, a sua esposa, um deseja o outro, fica aquele prazer, fica aquele desejo, fica maior maravilha. Assim estava essa igreja. No começo, até que o Senhor conhecia as obras dela, que ela era um pouco quente, ela era um pouco fria, mas com o tempo que foi passando, foi ficando morna. Assim são os casamentos que se acabam hoje, vai se esfriando, vai se acabando, vai perdendo o amor, vai perdendo o prazer, vai perdendo o gozo de amar a sua esposa, de amar o seu esposo. Assim estava essa igreja. O amor dela com Jesus estava se acabando. Por que, pastor, estava se acabando? Porque era uma igreja agora morna, uma igreja sem prazer, uma igreja sem vontade de servir a Deus. E hoje, dentro de muitas igrejas, querido, nós olhamos obreiros, obreiras, congregantes, sem prazer de servir a Deus, sem vontade de servir a Deus. Tem muitos que vêm por vir, tem muitos que vai para a igreja por vir, tem muitos que faz as obras porque tem medo do diabo ceifar a sua família, tem medo do diabo acabar com o seu casamento, tem medo que o diabo feche a porta, estão perdendo o prazer de adorar o verdadeiro Deus. Estão se perdendo, querido, dentro de muitas igrejas. Muitos crentes estão se perdendo. Eles não têm mais prazer de fazer mais a obra. Eles estão mornos. Quem dera, como disse o Senhor aqui, que fosse frio, que fosse quente, mas ela estava morna. E o Senhor estava ao ponto de vomitar, aleluia, essa igreja, porque ela não queria compromisso com o Senhor. E a palavra do Senhor, ela é muito clara, querido. A palavra do Senhor, ela é extraordinária. No versículo 17, o Senhor vai
falar para o povo, o Senhor vai repreender o povo, o Senhor vai exortar esse povo da igreja de Laodiceia, querido. Ele vai dizer por que essa igreja está morna, ele vai dizer por que essa igreja está passando por isso, ele vai dizer por que essa igreja perdeu o primeiro amor com o Senhor, porque o Senhor está ao ponto de vomitar o povo da igreja de Laodiceia. O versículo 17 ele diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha como ficou o estado de mornidão da igreja de Laodiceia. Ela se achava rica, ela se achava próspera, ela se achava já autossuficiente, não dependia mais de Deus, porque nós conhecemos muitos hoje, os maiorias são ricos, aqueles que ganham o seu dinheiro enganando, roubando, prostituindo, destruindo famílias, querido. Nós sabemos que essa riqueza deles é uma riqueza podre, é uma riqueza que não presta. A igreja de Laodiceia aqui era uma igreja autossuficiente. Ela não dependia mais de Deus. Ela não queria saber mais de Deus. Eles não queriam mais saber de adorar a Deus. Mas estavam dentro da casa de Deus. Hoje tem muitos assim, que só vão para a igreja atrás de bênção. Hoje tem muitos crentes assim, que só quer fazer a obra quando Jesus estreita no casamento. Muitos só querem fazer a obra quando Jesus estreita com os filhos, quando Jesus estreita com a própria pessoa. Aí eles querem fazer tudo direitinho, aí eles querem fazer tudo na maior maravilha, aí eles querem honrar a Deus, mas quando passa a prova, quando passa a luta, eles não querem mais saber mais de Deus. Mas a igreja de Laodiceia aqui, querido, ela dizia, como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Querido, sempre eu tenho pregado e ministrado e falado, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e no final ele perder a sua salvação. Que adianta tu alimentar a tua alma, e dizer para a tua alma, alma come, bebe, folga, mas o Espírito de Deus viesse contigo e te dissesse, seu louco, se te pedires a tua alma nesta noite, para quem tu daria? Só que essa igreja de Laodiceia era uma igreja morna, era uma igreja que se achava rica, que nada faltava para ela. Querido, eu quero te dizer uma coisa aqui. Maldito homem que confia nas suas riquezas. Maldito homem, a Bíblia diz, que confia nos seus prazeres mundanos, nos seus prazeres carnal, no seu dinheiro. Maldito homem que confia, querido, quando morre não leva nada. Eu nunca vi dizer que as pessoas foram para o enterro de um rico, que ele era dono de tudo, e tudo ele levou dentro do caixão dele. Não leva nada. Vou te dizer qual é a maior riqueza que o miserável leva, é barro no peito. Eu vou te dizer qual é a maior riqueza que um miserável que não quer nada com Jesus, ele leva com ele. Sabe o que é que ele leva, querido? É barro no peito. Aleluia. Os amigos deles podem até elogiar, foi bom, foi legal, ele fazia muitas festas, ele fazia muito rock, ele era rico, mas não levou nada. Agora chegou o juízo, agora chegou a cobrança. Essa igreja aqui, querido, ela dizia, como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus vem repreender essa igreja. Jesus veio falar porque a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja morna. Ela era morna porque ela era uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Assim são muitos que constrói riqueza matando os outros, que constrói riqueza enganando os outros, que constrói riqueza acima dos outros, destruindo os outros. Essa pessoa é um desgraçado, como diz a Bíblia, é um miserável, é um pobre, é um cego, é um nu. Essa igreja, ela se achava autossuficiente, que ninguém mais, não tinha necessidade de mais nada.
não dependia mais das orações de Deus, não dependia mais se eles orassem e chegasse lá e disse, eu vou orar para Deus me abençoar. Não, essa igreja aqui já se achava autossuficiente, sem ter uma dependência, que era Deus. Essa igreja aqui, o Senhor está dizendo, porque ela ficou morna, ela ficou miserável, ela ficou pobre, ela ficou cega e nua. Assim tem muita gente que se acha, tem um carro, aí quer estar pisando nos outros, tem um bom trabalho, ganha 15 mil, 20 mil, já se acha o bam. Eu tenho um recado para te dizer, essa igreja aqui de Laodiceia, ela se achava da mesma forma como tu está se achando hoje, autossuficiente. Essa igreja aqui de Laodiceia, ela se achava a bam. Ela era o cara, mas aos olhos de Deus, aleluia, ela era uma igreja pobre, miserável, cega, nua. Quero te dizer algo, querido, neste momento, quando tu se achar alguma coisa, te diminui e diz que foi Deus que te deu, e diz que foi Deus que te abençoou, e diz que foi Deus que derramou chuva dos céus para te abençoar, querido, aleluia. Essa igreja, ela ficou morna, miserável, pobre, cega e nua, e o Senhor estava ao ponto de vomitar ela. Às vezes tem muitos soberbos por aí, tem muitas pessoas soberbas, se acham autossuficiente. Não, se eu não for trabalhar, Deus não vai por mim. Se eu não for fazer isso, fazer uma faculdade, Deus não vai por mim. E se Deus não te dá saúde, e se Deus não te dá paz de espírito, nem trabalhar tu vai. Se Deus não te dá saúde, meu irmão, nem com saúde tu vai trabalhar, tu vai para a faculdade. O Senhor vai quebrar muito narizinho que se acha autossuficiente. O Senhor está vomitando esse povo. O Senhor está vomitando. E o versículo 18 diz que o Senhor ainda foi dar um conselho para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio para que veja. Tudo que aquele povo se achava, que dizia que eles eram o cara, o Senhor dizia, vocês não são nada. Tudo aquilo que aquele povo disse que não faltava nada para ele na igreja de Laodiceia, o Senhor dizia assim, ó, vocês não são nada, vocês são pó, vocês são caco, vocês são cinza. Vocês vê, querido, nada contra. As pessoas tudo se preparam indo para academia. As pessoas tudo se preparam para ter um corpo bonito. Se acham autossuficientes. Aleluia, mas não são nada, são pó, são caco, são cinza. Não vale nada, o Senhor manda só um mosquitozinho e acaba com toda a graça. Aleluia, para te ver que o homem não é nada, ele é pó, ele é caco, ele é cinza. Essa igreja aqui, o Senhor aconselhou essa igreja a dizer, ei, para de confiar no teu dinheiro, para de confiar no teu emprego, para de confiar, porque eu posso, porque eu faço. Tu não pode nada se Deus não ordenar alguma coisa para ti, querido. Nós conhecemos um homem na Bíblia, chamado imperador, o rei Nabucodonosor. Ele era o cara, ele era o poderoso da época. Todos que passavam por ele, ele destruía. Todas as cidades, todos os países, o homem era respeitado no mundo inteiro. Mas uma vez Deus levantou um profeta chamado Daniel para dizer para ele, está vendo toda essa glória do teu reino aí, da Babilônia? Está vendo toda essa glória de Babilônia? Quando tu estiver andando no teu palácio, tu olha para cima e aponta e diz, foi Deus que fez, foi Deus que me deu essa autoridade, foi Deus que permitiu que eu fosse imperador. Mas não, querido. Passou-se um ano, querido, ele foi andar no seu palácio. Quando ele olhou lá do seu palácio, a grande Babilônia, feita de ouro, de prata, de bronze, nas melhores especiarias da época, os melhores panos, tudo, toda aquela glória, ele disse, está aqui a Babilônia que eu construí com as minhas próprias mãos. Foi a queda dele. Caiu-se sobre ele um orvalho. E ele virou uma ave. Ele virou uma ave, ele começou a comer capim.
As unhas dele começou a crescer. Olha o imperador aí, querido. Assim que eu quero falar para ti nesta noite. Tu pode ser o imperador. Tu pode ser o maior juiz, o maior advogado, o maior desembarcador. Tu pode querer mandar no Brasil. Mas no dia que Deus, Ele estender a mão para ti, pegar esse teu nariz e quebrar, pegar essa tua soberba e quebrar, querido, já era. Aí vão dizer, meu Deus do céu, como falaram para o imperador Nabucodonosor, aquele dali não era o imperador? Como é que ele está comendo agora mato? Passou 3 anos e meio o imperador Nabucodonosor comendo mato, comendo bicho. Depois de 3 anos, quando voltou o seu entendimento, ele olhou para cima e disse, grande é o Senhor dos exércitos, grande é o Deus Todo-Poderoso, Ele abate aqueles que andam na soberba. Assim Deus fez com a igreja de Laodiceia. Assim Deus fez com essa igreja que se achava autossuficiente demais. Assim tem muitos crentes dentro da igreja. Assim tem muitos pastores, muitas pastoras que se acha o dono da igreja, se acha que manda na igreja, se acha que pode tudo dentro da igreja. Eu tenho um recado para ti, querido. Eu tenho um recado para ti, querida. Cuidado que Deus vai quebrar o teu nariz por esse ano agora, por esse tempo agora. Você que se acha o bambambam dentro da igreja, mas o Senhor está vendo que tu é um pobre, miserável, cego, nu, vive uma vida de prostituição, de adultério. O Senhor vai te vomitar. Sabe o que é vomitar? Botar para fora. Por isso que nós olhamos dentro de muitas igrejas, escândalo. E antes de vir um escândalo, o Senhor já bota logo no mundo, já joga no mundo mesmo. E diz, rapaz, aquele pastor está ali num bar, aquela pastora está vendendo droga, aquele pastor agora virou morador de rua. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor criou nojo, porque o Senhor odiou, está entendendo? Estava odiando aquilo que eles estavam fazendo dentro da igreja. Se tornaram pobre, miserável, cego, nu, ficaram mornos, não queriam saber mais de Deus, querido. Nós olhamos essa geração, é assim, quando eles querem uma porta aberta, quando eles querem passar na UAB, quando eles querem passar para juiz, quando eles querem fazer alguma coisa, eles vão para a igreja, esses hipócritas. Quando Deus abre a porta, eles somem. Quando Deus abre a porta e diz, ajuda a minha igreja, eles não querem ajudar. Quando Deus diz, abençoa minha igreja, eles não querem. Eles dão para Satanás lá fora. Aleluia. O Senhor abre a porta e diz, olha, eu te abençoei, te botei numa porta de excelência, mas eles não querem. Mas eles levam lá fora para Satanás. Eles levam lá fora para a bebida, para as drogas, para a prostituição, para o adultério. Eles levam para isso. Por isso que tem muita gente que diz, eu não vou para a igreja não, porque o pastor quer meu dinheiro. Pois é, quando tu não vem para a igreja e não abençoa a obra de Deus, tu diz para pastor, o diabo está aí fora dizendo, então vem, entrega para mim aqui. Então vem, traz para mim aqui. Queridos, a palavra do Senhor aqui é muito clara. O Senhor está exortando essa igreja. E Ele ainda vai dizer no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu repreendo e castigo. Porque você acha que tem muitos crentes que estão na prova, porque não querem mais fazer a obra. Os seus pastores chamam para evangelizar, é maior briga. Seus pastores chamam para ir orar, só vive com sono, só vive com dor, só vive com isso. Mas diz assim, é algo que vai alimentar a carne desse crente desviado, na mesma hora se alegra, na mesma hora fica feliz. Toma cuidado, querido. O Senhor repreende, a Bíblia diz, e Ele castiga. Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O amor de Deus é para ti que não quer nada, Ele vai ter que te castigar. Para Ele não te perder, é necessário Ele te levar no leito. Para Ele não te perder, é necessário Ele estreitar, fechar essa porta, tá entendendo? Te deixar humilde de novo, te deixar simples de novo. E Ele faz isso porque Ele te ama. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus começa a estreitar, quando Deus começa a tratar com aqueles que não querem nada com Ele, não é porque Deus quer te ferir,
Não é porque Deus te colocou no leito, aí no Secom, no 28 de agosto, no João Lúcio, que Deus esqueceu de ti, não. A palavra de Deus nessa tarde para ti, querido, é essa daqui, ó. Eu te coloquei aí porque eu te amo. Eu estou te castigando, te repreendendo, porque eu te amo. E tem uma palavra de Deus para a tua vida: arrepende-te. Ele disse: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ser zeloso, ele está dizendo: volta à prática das primeiras obras de novo. Volta como tu começou de novo. Tem gente que vai acontecer assim nesse ano de 2025. Tem muitos crentes que agora só querem saber de pregar. Não querem mais saber de nada dentro da sua igreja. Não querem saber mais de nada daquilo que o seu pastor faz. Vai ser necessário Deus te levar para o secreto dele. Pastor, Deus vai me levar para o secreto. Vai, ele vai te castigar no secreto. Daqui a pouco tu vai dizer: poxa, o meu pastor nem veio me visitar. Poxa, o meu pastor nem veio aqui em casa. Não vai não, deixa Jesus lá. Eu vejo muitos, ainda mais esses falsos profetas, queridos coach, dizendo: não te preocupa não, que Deus não foi, que o teu pastor não foi te visitar, mas Deus enviou o anjo. Ainda bem que Deus enviou o anjo. Aleluia, querido. Sabe por quê? Às vezes Deus vai tirando as pessoas do teu caminho, quando ele vai estreitando, e tu vai dizendo assim, ó: fulano era para ter me ajudado, não me ajudou. Ciclano era para ter me ajudado e não me ajudou. O meu pastor era para ter me ajudado, não me ajudou. Só Deus mesmo, é Deus dizendo: arrepende-te, arrepende, porque em quem tu confia, eu tiro da tua presença, eu tiro de pé de ti, e eu vou tratar contigo no secreto. Essa igreja aqui de Laodiceia, querido, ela era uma igreja morna. Estava ao ponto de o Senhor vomitar essa igreja. E olha o que a Bíblia diz no versículo 20, ao qual eu li. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei e ele comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa igreja aqui, que ela era uma pobre, miserável, cega, nua, diante dos olhos de Deus, e Deus estava ao ponto de vomitar, mas ela se achava rica, autossuficiente. O Senhor chegou lá na porta de quem tinha dinheiro, de quem se confiava nele mesmo. O Senhor bateu lá. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei e ele comigo. E tem muitos pregando, dizendo: o Senhor está batendo na porta do teu coração, Ele quer fazer algo tão maravilhoso. Mentira! O Senhor está falando nesta tarde que Ele está te chamando através dessa palavra. Ele está batendo com a palavra e dizendo: te converte nesta tarde, abandona a tua prostituição, abandona o teu pecado, abandona o teu adultério, para de bebedeira, para de usar droga, para de prostituir. Aí o Senhor usa, levanta, fala através da sua palavra, e você não quer nada. O Senhor também vai vomitar muitos pastores, líderes esse ano. Não estou generalizando que são todos, mas vai vomitar muitos. Os frouxos que não pregam mais a verdade, que eles estão tornando a sua igreja uma Laodiceia. Ei, irmão, tu vai ser rico, tu vai ser empresário, tu vai ser próspero. Não, querido. Isso daí não é pecado, mas me diz uma coisa: pergunta se esse irmão que tu está profetizando riqueza, se tu vai falar para ele que ele vai ser um pastor, que ele vai ser um missionário, que ele vai obedecer, que ele vai fazer as coisas de Deus com amor, que eles vão mesmo dar o sangue, vão sofrer pelo amor do evangelho. Querido, tem muitas igrejas que estão se transformando em Laodiceia. Não tem mais a mensagem para falar para os crentes que estão em pecado, que eles são pobres, miseráveis, cego e nu. Porque se falar isso, o irmão vai se machucar. Se falar isso, o irmão vai ficar dodóizinho. O irmão não vai voltar mais na igreja. O problema é dele. O problema é desse irmão que não quer ouvir a exortação para tomar vergonha na cara e abandonar o pecado. O problema é desse irmão, desse pastor velho frouxo, que se acovarda por causa do dízimo, que se acovarda por causa dos propósitos, que se acovarda e diz: não, nós temos que pregar o amor. Tu é um covarde, pastor. Tu é um covarde, missionária. Tu é um covarde, tu é uma covarde. O Senhor está chamando ao arrependimento. Aí quando vai pregar, o Senhor está batendo na porta do teu coração. Se coração velho podre,
esse coração cheio de pecado, esse coração cheio de imaginação de prostituir daqui a pouco. Você está entendendo, querido? Ele diz assim, ó: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vem cá, o Senhor está chegando numa igreja aqui que não falta mais nada para ela. Tinha riqueza, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo, não faltava mais nada nessa igreja. Para eles lá não faltava mais nada, porque era uma igreja rica, porque era uma igreja próspera. E a Bíblia vai dizer, querido, que de nada faltava mais para aquela igreja de Laodiceia. Mas faltava sim um Deus que estava batendo lá na porta, batendo e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Quantas vezes Deus tu já não ouviu a palavra e entrou pelo lado, saiu pelo outro? Nós estamos vendo essa geração aí se perder. Nós estamos vendo essa geração morrer no tráfico, morrer nas drogas, morrer na prostituição. O que está aparecendo de jovem, dessas adolescentes, tudo sumida, tá entendendo? Quando vão encontrar, pescoço, cabeça cortada, morta, enterrada em cova. Agora pergunta se elas querem Jesus. Pergunta se eles querem Jesus. Não querem Jesus. Eles querem daqui a pouco, que hoje é sábado, da safadeza daqui a pouco. Eles gostam de estar rebolando em cima dos palcos por aí. Eles gostam de estar dançando, mexendo a bunda pra lá e pra cá, prostituindo, bebendo, tacando terror. E o Senhor Jesus manda te dizer: abandona-te o teu pecado, te arrepende dos teus pecados. Assim manda te dizer o Senhor nesta tarde. Muitas igrejas estão mornas. Muitas igrejas, queridos, elas estão mornas. Elas não querem mais pregar a verdade. Eu conheço muitos pastores que fizeram teologia, depois não pregou mais a verdade. Não, porque eu vou pregar nesse... Meu irmão, não é nada. Prega o que Jesus manda. A pregação ainda é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, produzis frutos dignos de arrependimento, endireitai as suas veredas e preparai o caminho do Senhor. Você se prepara, querido, porque o Senhor Jesus está voltando. Você se prepara, querido, porque daqui a pouco, quando alguém te pegar roubando, eles não vão ter pena de ti. Quando tu está devendo a alguém, eles não vão ter pena de ti. Eu vim aqui em nome de Jesus Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Eu conheço muitos jovens lá de perto de casa que elas morreram. Sabe o que elas diziam para a mãe dela? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. É verdade, ninguém tem nada a ver. Quando apareceu a primeira vez que Deus castigou, só rasparam a cabeça delas e deram um pau nelas. Da outra vez mataram. E a gente ainda tem coragem de vir aqui pregar a verdade para esse povo. Mas eles não querem. Eles não querem, elas não querem casar com um picolezeiro. Não quer, porque aquilo dali é vergonhoso. Quer um malandro, irmão. Quer aquele que bate nela, mas não quer o cabra que trabalha direito, não quer o cabra que acorda cedo para ir trabalhar, não quer. Por isso que nós estamos vendo o que está acontecendo, querido. Uma geração que essa geração mesmo está se destruindo. Agora eu vou dizer uma coisa, sabe de quem é a culpa? De muitos pastores que se acovardaram. Porque, querido, Deus não vai cobrar dos cabras lá fora que fazem festa de forró, pagode, prega. Deus não vai cobrar deles não, querido. Desses que vivem arrancando o teu dinheiro, Deus não vai cobrar deles. Sabe de quem Deus vai cobrar? De nós que somos pastores, de nós que somos missionários, presbíteros, as missionárias, as pastoras. Deus vai cobrar de nós. Aí agora hoje estão romantizando o evangelho. Por isso que está se transformando na igreja de Laodiceia. Por isso que está se transformando numa igreja
pobre, cega, miserável, nua, que não quer compromisso com Deus, que não quer nada com Deus. Pergunta para esses jovens aí: tu quer Jesus? Eles vão dizer: deixa Deus tocar no meu coração. O coração está podre de pecado, o coração está podre na prostituição, o coração está podre na desobediência. Desobedece o pai, desobedece a mãe, manda o pai não sei para onde, a mãe também. Aí depois, quando fica quebrado, lascado, lá vai o pai e a mãe para lá de novo. Essa geração está se destruindo porque não está obedecendo o princípio. Essa geração está descendo ao inferno porque não quer obedecer os mandamentos, preceitos, estatutos de Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer em Deuteronômio: o Senhor coloca diante de mim e de você a bênção e a maldição. A bênção é se eu obedecer os mandamentos, preceitos, estatuto, a lei de Deus. Se eu obedecer, eu serei bendito na cidade, eu serei bendito no campo, eu serei bendito aonde eu for, aonde eu entrar, aonde eu sair, eu serei bendito. Mas se eu escolher a maldição, adorar outros deuses, me prostituir com outros deuses, com essas festas pagãs e fora, querido, a Bíblia diz que Ele coloca diante de nós a bênção se obedecer e a maldição se desobedecer. Por isso que nós olhamos, querido, uma geração que está aí amaldiçoada, querido, nas drogas, na prostituição, no adultério, no vício. É muito casamento sendo destruído por causa da prostituição, por causa do adultério. E a Bíblia diz, querido, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tem muitas igrejas Laodiceia que não fala mais sobre o pecado. O Senhor vai cobrar desses pastores, ainda que eles estejam me ouvindo aqui pela live, ainda que eles estejam me ouvindo onde eles estão, o Senhor vai cobrar de ti, querido. Vai chegar um tempo que tu vai fechar os teus olhos. Vai chegar um tempo que quando o teu espírito sair do teu corpo, aí tu vai ver se tu mereceu ou não ir morar no céu. Aí tu vai ver se tu é merecedor ou não de ir morar no paraíso. Muitas igrejas estão mortas aqui dentro de Manaus. Estou generalizando que são todas. Muitas igrejas estão mortas. Sabe por onde começa? Começa pelo altar. Pastores em pecado, pastoras em prostituição, pastores em adultério, membros, obreiros em adultério, mas nada de deixar os profetas falar, nada de deixar os profetas pregar. Quando o profeta vai lá e prega, entrega todo o pecado, aí diz: não vou chamar mais aqui não, porque ofendeu o povo, machucou o povo. Por isso que Jesus falou algo interessante. Jesus falou algo interessante em Lucas 9, sobre aquele homem cego, sobre aquele homem que tinha um filho dele, que estava endemoniado. Ele disse: mestre, cheguei com os teus discípulos, cheguei com os teus discípulos e eles não conseguiram expulsar aquela legião do meu filho. E ele cai no chão, no fogo, ele cai na água e os bichos velhos atormentam eles. Chamei os teus discípulos. Somos nós, pastores, somos nós, profetas de Deus. É dentro da igreja de Deus que esse homem está questionando que o filho dele estava caindo na água, caindo no fogo. Os demônios oprimiu aquele jovem lá, e ele chamou os discípulos, os servos de Deus, e eles não conseguiram expulsar. Jesus disse: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Traga o menino aqui. Jesus expulsou, mas repreendeu os discípulos. Repreendeu os discípulos que andavam com ele, que não tinha mais autoridade. Agora, querido, dentro de muitas igrejas, acabou o negócio de pôr a mão sobre o enfermo. Agora pega o envelope e põe na enfermidade que vai ser curada. Agora pega o lenço e põe na enfermidade que vai ser curada. Agora pega a água e toma que tu vai ser curado. Já sumiu da Bíblia: porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Estão enganando um povo que não lê Bíblia. Agora inventaram uma nova moda para o óleo agora, para o óleo ungido. Disseram agora tem a campanha do óleo das boas notícias, R$250. E eu vou te dizer uma coisa:
Essa geração está tão desesperada para querer saber boa notícia, que eles vão dar. Tem gente que vai comprar 5, 7, 10 litros por R$ 250, mas pergunta se eles querem ouvir a verdade. Pergunta se eles querem ouvir a verdade de Deus. Pergunta se eles querem se arrepender dos pecados deles. Querem saber de bênção, querem saber de prosperidade, com uma vida podre, com uma vida igual a igreja de Laodiceia, uma vida pobre, cega, nua, autossuficiente. Não depende mais de Deus, não depende mais da palavra, não depende mais da oração. Toma cuidado, querido, que essa ministração está chegando até o teu coração hoje, os teus ouvidos. Tu vai te lembrar quando Jeová te quebrar, tu vai te lembrar quando Jeová passar a espada, tu vai te lembrar, pastor, que tu devia ter pregado a verdade e tu não pregou, em cima de um leito. Manda te dizer o Senhor, tu missionária, tu itinerante, que não confronta mais na verdade, quer falar todo bonitinho, mas não prega mais no pecado. Tu tá igual a igreja de Laodiceia, pobre, cega, nua, sem a presença de Deus. Deus aqui lá na igreja de Laodiceia, capítulo 3, Apocalipse 3, 20, ele vai dizer: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está aqui a voz de Deus, é a palavra. A voz de Deus é a palavra, querido. Não adianta, amado, tu querer ser uma igreja Laodiceia. O corpo é bonito, a roupa é bonita, o carro é do ano, mas daqui a pouco quer se matar, daqui a pouco quer botar uma corda no pescoço e tirar a vida. Sabe por quê? Porque está vazio por dentro, está seco por dentro, o coração está endurecido de tanto pecado, o coração já nem ouve mais a voz de Deus, aí quer se matar, aí quer tirar a vida, aí diz que Jesus não ama. É tu que não ama Jesus. Ah, pastor, mas você vira Deus, é muito difícil. É verdade, você viu o diabo aí fora, também é fácil, né, irmão? Aí você vira Deus, é difícil. Aí tu escolhe você viu o diabo, que vai te transformar num instrumento terrível aí fora, do que tu se esforçar, querido, para buscar a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta aquele teu parente que morreu roubando, aquele teu parente que morreu de overdose, aquele teu parente que assalta banco, aquele teu parente que vive uma vida na prostituição, morre, e tu ir lá no Face, coloca 2 asinhas de anjo nele e diz: o pai te chamou. Só se foi Satanás. Aleluia. Só vai morar no céu quem se arrepende dos seus pecados. Só vai morar no céu quem abandona os seus pecados. Você tem que renunciar os seus pecados. Você tem que renunciar às suas prostituição, os seus prazeres carnais. Você tem que dizer para o pecado, dizer mesmo assim, ó, eu escolho Deus. Você tem que falar para a sua prostituição, dizer, eu escolho Deus. Mas hoje, muitos pregadores que não obedecem mais os seus pastores, porque a agenda deles estão bombando, dele, dela estão bombando, e não querem participar mais de nada dentro da sua igreja. Vai chegar a tua hora esse ano, tu vai se lembrar, eu ainda vou te ver ainda, tu colocando uma caixa e dizendo que Deus te quebrou porque tu não queria pregar a verdade. Eu ainda vou ver ainda tuas agendas abertas, que não fala mais sobre o pecado, tu batendo nas igrejas pequenas lá, e implorando para pregar, aleluia, e Deus não vai mais abrir a porta mais para ti, porque tu não quer confrontar o pecado, tu não quer falar mais sobre salvação, tu não quer falar mais sobre a minha vinda, sobre a minha volta. Senhor ainda liberta, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda transforma, querido. E tem os crentes, querido, que se acovardam. Aí se eu for pregar duro ali, vão me matar. Um privilégio. Privilégio, querido. Privilégio morrer pelo nome de Jesus. É um privilégio. Sabe o que é privilégio? E hoje nós estamos vendo muito crente só preocupado em encher o bucho. Só preocupado em, não, porque amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, tenho que comer, porque eu tenho que trabalhar. Sim, tem que trabalhar. Sim, mas se tu viver só para o trabalho, estou falando para crente aqui. Tu querer só trabalho e não querer fazer a obra, não querer fazer nada, querido, é em vão, querido, o teu trabalho.
Em vão. O Senhor ele está voltando, querido. A igreja de Laodiceia, ela se achava autossuficiente, mas no capítulo 20, Apocalipse 3:20, Deus está lá batendo, diz: tu é autossuficiente, é? Tu é uma pobre, miserável, desgraçada, cega e nua. Você que tem condições hoje para ajudar a obra, ajude, querido. Você que tem condições, tem riqueza, ajude, porque ainda é a igreja que vai visitar os hospitais, ainda é a igreja que entra dentro das bocadas para evangelizar, ainda é a igreja que ora pelo perdido, pelo traficante, ainda é a igreja que vai pregar nos terminais, ainda é a igreja que prega nos sinais, ainda é a igreja que prega nas redes sociais. Você, querido, que tem condições, ajude, querido. Ah, pastor, mas tem um monte de pastor safado, pila, deixa eles para lá, eles vão ajustar a conta com Deus. Eles vão ajustar a conta com Deus. Quem anda enganando vai ajustar a conta com Deus. Naquele grande dia você vai ver lá aquele pastor que escandalizou a obra. Naquele grande dia você vai lá ver aquela irmã que caiu com o pastor. Vocês vão ver o juízo que vai ter para eles. Deixa que com eles Deus trata. Deixa que com eles vão ser lançados se eles não se arrependerem da sua prostituição, do seu adultério, da sua fornicação, aleluia. Eu sei que isso daí, querido, atingiu a tua mente, mas se tu ficar com isso na tua mente, tu nunca vai ter um encontro com Deus. Eu conheço muitos que ainda estão pregando aqui dentro de Manaus, estão em adultério. Eu conheço pastores, presidentes, que ainda estão em pecado em cima do altar, eles não confessam os seus pecados, eles não abandonam, e todo mundo está lá dizendo, é homem de Deus, todo mundo está lá dizendo, é mulher de Deus. Cuidado, que esse ano, Jesus vai te pegar, meu irmão. A igreja está precisando ouvir, o povo aqui fora, o pecador aqui fora, está precisando ouvir o arrependimento, está precisando se arrepender dos seus pecados, da sua prostituição, do seu adultério, a abandonar a fornicação, a abandonar tudo no nome de Jesus Cristo. Sabe o que a palavra do Senhor, ela nos diz nesta tarde? Que aquele que vencer comerá da árvore da vida e nunca mais morrerá. Vocês pensam que todo mundo pensa que chega lá dentro da igreja e diz assim, não, tudo é fácil, não é não. Você vê a Jesus, querido, é tu renunciar. Você vê a Jesus, querido, é tu trabalhar com pessoas, com homem, com mulher, que não tem prazer, igual como tu tem de fazer a obra. Pessoas que não amam verdadeiramente a palavra de Deus. Assim era essa igreja Laodiceia, não faltava nada, era uma igreja rica. Ela se achava autossuficiente, não faltava nada. Assim o diabo deve colocar na tua mente. Tu não precisa de ninguém não. Tu não precisa estar ouvindo essa besteira que esse pastor está falando. Precisa não, querido. Tomara que nas redes sociais daqui a pouco, daqui a uns tempos, tu não fique lá pedindo ajuda pra gente lá, querido. Porque nós vamos estar aqui para orar. Nós vamos estar aqui para orar, querido. Aí você vai ver que o Senhor, Ele fala ainda através dos seus profetas. Conheço muitos, querido, eu conheço muitos que já se foram. Que o Senhor falou com eles como está falando com muitos aqui. E eu fui visitar eles no Secom, e eu fui visitar eles no Emoan, e eu fui visitar eles no João Lúcio, no 28 de agosto, mas Deus não deu mais oportunidade, porque se Deus desse de novo, eles iam parar no inferno. Tome cuidado, você tem uma oportunidade agora. Tome cuidado que você tem uma oportunidade agora de servir a Jesus, de engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Não fique como a igreja de Laodiceia. Uma igreja que se achava autossuficiente, que não dependia mais de oração, não dependia mais de pastor, não dependia mais da palavra, não dependia mais nem de Deus, que Deus bateu lá na porta e disse, eis que eu estou à porta e bato. Nem Deus mais eles queriam ouvir. Tomara que você não esteja assim hoje. Eu não vou dar ouvido para essa palavra não. Tá certo, tu é uma Laodiceia. Eu não vou dar ouvido porque esse pastor está pregando não. Não, tu não pode estar dando ouvido para mim mesmo aqui, mas para aquilo que eu tenho pregado. Para encerrar, sabe o que a Bíblia diz? Chegaram com Jesus e disseram para Jesus, o senhor está nos julgando? Ele disse, estou não.
Mas a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar vocês no último dia. Eu nunca vou ter autoridade para te julgar, mas o que eu estou pregando aqui para ti, querido, vai ser essa palavra naquele grande dia que vai te julgar. Essa palavra que eu estou pregando. E eu vou orar neste momento.